tema é os vilões na família. A mesma terminologia, não é os vilões da família. Porque o da família você pode apontar para alguém. E não é alguém, é os vilões na família. E essa série vai ser interessante porque nós estamos neste mês da família, e eu e a pastora Osmarina estamos muito preocupados com as famílias. De um modo geral, de um modo global. Ela trabalha na área da educação, ela lida com crianças, com adolescentes, com os pais, porque ela tem que lidar com os pais, e nós temos percebido quão disfuncional e quão atacado estão as famílias. Ou seja, os vilões são ocultos. Os vilões da família, eles são invisíveis. E quando eles se manifestam, o casal já está em risco, a família já está fragilizada, a casa já está descompensada. Quando ele chega a se manifestar, esses vilões. Então existem ataques silenciosos que enfraquecem os lares. Essa frase, ataques silenciosos que enfraquecem os lares, eu tirei da mídia que anunciou o tema hoje e escreveram isso, eu achei tremendo. Falei, opa, gostei. Porque é real. Existem ataques silenciosos que não percebemos, que fragilizam os lares, que fragilizam as casas. Mas o que vai acontecer hoje? O que vai acontecer nessa série? E o que vai acontecer nessa série de mensagens? Nós vamos identificá-los. Nós vamos denunciá-los ao Senhor e vamos tomar providências em fé, e eles serão aniquilados, destruídos, banidos da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. Você crê nisso? Diz um amém. Aleluia. Obrigado, filho. Então, o primeiro desses vilões que nós veremos hoje é o narcisismo. E esta palavra vai mexer com o nosso senso comum, como diz o Américo. Esse vilão, esse inimigo invisível, enrustido, ele vai cair por terra. Quero que você abra a Bíblia comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos à palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 a 5. Vou ler na versão King James. Estão comigo para a gente identificar esses inimigos e pôr por terra? Para identificar e pôr para correr da nossa vida? Aleluia! Versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos, tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, acusadores, falsos, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, são traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Atente para isso que a Bíblia diz. Destes. Então, simplificando todos esses adjetivos, que foi dado, a tradução é espírito narcisista. Deixa eu fazer uma pequena introdução. A vida, o amor, a comunhão, se vive pelo Espírito Santo. Uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de amor, de comunhão,
se vive pelo Espírito Santo. O que acontece? A família, seja ela biológica, seja ela a família de fé, comunidade de fé, a qual fazemos parte, seja nossa parentela toda, geral, global, foi idealizada por Deus para viver esse amor, para viver essa comunhão, para viver multiplicação. Foi idealizada por Deus, foi instituída por Deus para viver assim e dessa forma. Agora, isso só pode ser possível de se viver se Cristo for de fato o centro. Só é possível viver esse combo que foi instituído, que é projeto original, se Cristo for o centro. E de fato ele deveria ser o centro da nossa vida pessoal, da nossa família. Ele deveria ser o centro dos membros da nossa casa, do nosso lar. Então hoje, se eu e você absorvermos e permitirmos que Ele ocupe este lugar, prepare-se para viver coisas incríveis, prepare-se para viver coisas sobrenatural, prepare-se para viver milagres inimagináveis, prepare-se para viver coisas que você nunca viu, como uma moeda sair do peixe. Essa palavra vai mexer com o seu senso comum. Ou seja, o que no seu imaginário é normal, essa palavra vai trazer para você clareza do que está oculto e escondido e pode estar minando as forças. Quem crê? Aleluia! Então, preste atenção. Se Cristo não for o centro, se não permitirmos que Ele seja o centro, mas nós tomarmos o lugar do centro, tomarmos o lugar de Cristo no centro da nossa vida, no centro da nossa casa, no centro da nossa família, o engano está instalado. Diga comigo assim: se Cristo não for o centro, o engano está instalado. Simples assim. É só Cristo deixar de ser o centro, o engano está instalado e esses vilões começam a achar espaços, mesmo sem percebermos, mesmo sem observarmos, mesmo sem atentarmos. Se Cristo deixar de ser o centro, esse vilão invisível entra, e esses vilões se opõem ao Espírito de Cristo, e eles são vilões exatamente por isso, porque se opõem ao Espírito de Cristo. Por isso que se Cristo não está no centro, eles entram, eles acham espaço, porque eles se opõem a Cristo. O narcisismo, ouça isso, o narcisismo é uma distorção de caráter que é influenciado por um espírito chamado orgulho. O narcisismo, vou repetir, é uma distorção de caráter que é influenciado por um espírito chamado orgulho. E esse espírito narcisista, influenciado por esse espírito, ele já destruiu civilizações inteiras. Ele já destruiu famílias. Ele já destruiu casais. Ele tem destruído lares. Ele tem destruído empresas. Ele tem destruído instituições. Ele tem destruído cidades. Ele tem destruído estados. Ele tem destruído nações inteiras. Nós temos visto isso nos noticiários. Nações inteiras sendo destruídas, bombardeadas por um espírito narcisista chamado orgulho. É um vilão destruidor, mas ele atua silencioso. E em relação à família, ele atua silencioso
minando as relações interpessoais. O espírito narcisista nos impede de ver a Cristo. O espírito narcisista nos impede de contemplar a beleza do Senhor, a pureza do Senhor, a essência do Senhor. Esse espírito, ele nos induz a que nós sejamos vistos em tudo e a qualquer preço. Ele apaga, ele bloqueia a presença, o centro do Senhor e nos induz a que venhamos nós aparecermos, a nós sermos o brilho, a nós sermos o centro. O narcisista, ou narcisismo, esse espírito narciso, é o que a Bíblia chama de homens amantes de si mesmo. O texto que acabamos de ler. A palavra no grego é pilautos. E a definição dessa palavra pilautos no grego é amor excessivo por si mesmo. Diga comigo, amor excessivo por si mesmo. Agora repete assim, amor excessivo por si mesmo, sai de mim. Por quê? Esse amor excessivo por si mesmo, preste atenção, não diz respeito ao amor próprio. Porque o amor próprio é saudável. O amor próprio tem a ver com hombridade. O amor próprio tem a ver com honra. O amor próprio tem a ver com cuidado. O amor por si mesmo, que Paulo está falando nesse texto, é o narcisismo, é o amor excessivo por si só, que quer brilhar a todo preço e a qualquer preço, acima de tudo e de qualquer pessoa e qualquer situação. É diferente. Refere-se a um egoísmo desmedido que fere relações humanas. Fere princípios cordiais, fere afetos, fere relação com Deus. Não se engane, ouça isso, não se engane, esse espírito narcisista não é uma pessoa. O espírito narcisista é um espírito que opera em pessoas, é um espírito que atua em pessoas. Vocês estão entendendo? E esse é o motivo pelo qual nós precisamos identificá-lo, rejeitá-lo e, melhor ainda, expulsá-lo. Tem coisas que você tem que expulsar. Não deve amansar. Não deve dizer, ó, fica aí no cantinho, eu não te quero. Não, você tem que expulsar, sai daqui. E esse espírito é um deles. Vamos ler, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Aleluia! Capítulo 3, 18 diz assim: mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. O que o apóstolo Paulo está mostrando aqui? Paulo está se referindo ao reflexo. Ele fala de um espelho refletindo a glória do Senhor. Ele está se referindo a um reflexo como que um espelho refletindo Deus. Um espelho refletindo Deus. Mas o narcisista, ele não consegue ver nada além de si mesmo. Paulo está dizendo que a gente viva de uma tal maneira, e ao olhar no espelho a gente reflita a glória de Deus. É um espelho refletindo ao Senhor. A minha vida tão ligada a Deus, tão sensível ao Senhor, tão entregue a Ele, que ao ver ao espelho eu contemplo um filho, uma filha de Deus, a imagem dele, a humildade, a simplicidade, um caráter, uma essência que revele Ele. Só que o narciso não consegue ver nada além de si mesmo.
Existe uma banda chamada Oficina G3, antiga, que em 1996 ela gravou um álbum chamado Humanos, e lá tinha uma música, e a canção dizia assim, ó: os homens e seus espelhos mágicos não veem nada além de si mesmo. Quem lembra disso? Eu sei quantos anos você tem. Então, é aquela canção, nasceu, sofreu, morreu por nós, seu sangue lá na cruz derramou. Mas a canção vai falar desse Narciso, do que o Paulo está dizendo. O homem e os seus espelhos mágicos não veem nada além de si mesmo. Aí você vai para a narrativa, para a imagem do coletivo geral, é a mesma coisa. O imaginário coletivo dos filmes, dos desenhos. Você vai lá para aquele filminho do espelho, e a bruxa vai falar o quê? Espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? O que ela diz? Espelho, espelho, tem alguém mais belo do que? O espelho é dele, a imagem é dele, o reflexo é dele, a beleza é só dele. E ai do espelho se refletir outra coisa, outra pessoa que não seja ele. Adeus, espelho. Porque ele não vê nada além de si mesmo. É o Narciso. E isso está no imaginário coletivo. Você acha por que cria um filme? Por que cria um desenho? Porque é isso que as pessoas querem. Porque é isso que esse espírito empurra as pessoas. O espelho desse espírito narcisista, ele não só negligencia o amor ao próximo, mas ele negligencia a obediência, negligencia a submissão, negligencia qualquer autoridade humana e às vezes até a Deus. A Bíblia ensina a evitar o egoísmo e cultivar o amor puro, verdadeiro, altruísta. O que é o amor altruísta, pastor? É o amor incondicional. E o amor incondicional aponta para a bondade, para a abnegação, para o desapego. Então a Bíblia nos ensina a correr, a fugir. A Bíblia nos ensina a evitar. A Bíblia nos ensina a botar para correr esse espírito narcisista e cultivar a bondade, a abnegação, cultivar o desapego. Então, nessa noite, filhos, nessa noite, rejeita e declare expulso esse espírito narcisista em nossas vidas. Diga comigo assim, em nome de Jesus, nós declaramos repreendido, expulso esse espírito narcisista na minha vida, na minha casa, na minha família. Sai! Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Ei! Aleluia! O narcisista, até para amar, ele só pensa em si mesmo. O narcisista, até para amar, ele só pensa em si próprio. Quantos já leram aquele livrinho, As 5 Linguagens do Amor? Alguns anos atrás, a Josiane me deu um livrinho daquele, um livrinho eletrônico, que tem vários livros. Um aparelhinho assim, que tem vários e-books ali, livros. E dentro desses livros tinha lá as 5 linguagens do amor. Eu li. Nem sei se ela não estranhou, porque eu não comentava muito. Porque eu li, eu tive uma outra visão a respeito. É aquele livro do Gary Chapman. Qual é as 5 linguagens de amor, pastor? Primeiro, receber presente. Segunda linguagem de amor, palavra de afirmação. Terceira linguagem de amor, tempo de qualidade. Quarto, toque físico. Quinta linguagem de amor, atos de serviço.
Mas veja, receber presente para si, palavra de afirmação para si, tempo de qualidade para si, toque físico para si, para eu sentir prazer, ato de serviço para si. Tudo gira em torno de satisfazer o seu próprio eu. Tudo gira em torno de satisfazer a sua própria vontade, o seu alto prazer. E se não for assim, que se não for desse jeito, ele vai ficar raivoso, ele vai ficar bravinho, ele vai ficar magoado, ele vai ficar triste, ele vai ficar ofendido. Alguns até partem para a violência, se não for nesses moldes da linguagem do amor. A pergunta de milhões essa noite para você. A pergunta de milhões para nós aqui essa noite. Qual foi a linguagem de amor de Cristo por nós? Qual foi a linguagem de amor de Cristo pela sua vida? Qual foi a linguagem de amor de Cristo pela sua história? A linguagem de amor de Cristo por nós foi uma entrega total. Nada para si, tudo para nós. Até a morte, morte de cruz. A linguagem de amor de Jesus. Ele se humilhou até a morte. Ele se esvaziou a si mesmo para nos obter e nos encher da sua vida, do seu espírito. Aleluia! Nada para si. Se entregou, se rendeu, se deu. Em relação a Cristo, palavra de afirmação, ele só recebeu ofensa, ele só recebeu injúria, ele só recebeu desprezo. Presente, nós lhe demos uma cruz. Tempo de qualidade, num túmulo, vazio, escuro e sozinho. Toque físico, ele tocou muitos, mas só recebeu açoites, pregos, uma coroa de espinho. Ato de serviço, ele carregou uma cruz por 700 metros. Foi traído por quem amava, negado por quem confiava, abandonado por 9 aos quais ele serviu, lavando os pés. Só um permaneceu aos pés da cruz. Linguagem de amor? Essa linguagem de amor que me dá é narcisista. Filipenses capítulo 2, versículo de 1 a 11. Se há, portanto, qualquer consolo em Cristo, se algum conforto de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria para que sejais semelhantes em pensamento, tendo o mesmo amor, sendo de um só acordo, de uma mente só, que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade. Cada um considere aos outros superiores, melhores, maiores do que a si mesmo. Não atente cada um para suas próprias coisas, mas cada qual também para o que é dos outros. Versículo 5. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fez em reputação, diminuiu-se, tomando-se a si mesmo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou altaneiramente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que todo nome a Jesus se dobre todo o joelho, das coisas que estão no céu, das que estão na terra e debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aplauda o nome de Jesus. Aleluia! Aleluia!
Essa é a linguagem de amor. Porque a linguagem de amor verdadeira, se não partir de Cristo, se não partir de Cristo como centro, são apenas desejos de uma raiz narcisista. Só servem para satisfazer o próprio ego, o próprio eu. Por isso a necessidade de ver a Cristo em tudo. Aleluia! Colocar Ele no foco, no alvo. E a partir dele, ver, viver, me comportar, existir a partir de Cristo. Aleluia! Porque isso não só nos aproxima dele. Agir assim não só nos aproxima do Senhor, como nos protege de nós mesmos. Porque nós, sem Deus, somos um perigo. Você sem Deus é um perigo, Pocoyo. Precisa de Deus. Fala para o seu amigo, você sem Deus é um perigo. Fala assim para você mesmo, eu sem Deus sou um perigo. Sabe, o que expulsa o espírito narcisista é o amor de Cristo fluindo a partir de nós. O que expulsa esse espírito narcisista é o amor. É o amor de Cristo, esse amor puro, esse amor incondicional, esse amor altruísta, esse amor incondicional fluindo através de nós, manifesto através de nós, sendo visto e experimentado através de nós, refletido através de nós, e nós nos apropriando e desfrutando dele. Aleluia! Se entendermos que somos curados em Cristo, se entendemos que Ele nos curou para. Se entendemos que na cruz há cura e que nele somos curados, você precisa entender também que Ele nos curou para. Para que, pastor, Ele nos curou? Ele nos curou para sermos a habitação do Espírito Santo e não a habitação do espírito narcisista. Ele nos curou. Ele retirou de nós essa malignidade. Ele venceu na cruz todo esse mal para que eu fosse o ambiente, um recipiente, um vaso, um lugar para a habitação do seu Espírito e não outro. E Ele também não só nos curou, mas também nos criou para. E Ele nos criou para o louvor da sua glória, para refletirmos a sua natureza, e fomos criados para sermos a habitação de Cristo e não a habitação de um eu, de um ego, de um orgulho. Esses têm que morrer. Esses têm que ser expulsos. Esses têm que se desintegrar e a vida de Cristo crescer. O eu na vida de Paulo, o eu na vida de João foi exposto. Que João Batista disse? Importa que ele cresça e o eu diminua. Paulo já diz: não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. Esse eu tem que sair. Esse eu, ele não compartilha com o Cristo no centro. E esse eu tem por trás, enrustido, invisível, o espírito narcisista. Aleluia. Eu quero falar para vocês rapidamente que umas características de narcisista. A gente começar a identificar e começar a pôr para fora, correr, sai de mim. Uma delas, o espírito narcisista. O narcisista não suporta outro brilho senão o seu. Ele é amante do seu próprio corpo. Que sentido? Não é aquele sentido de cuidado.
de zelo. É amante mesmo, quer aparecer. O amante de si mesmo, ele não suporta outro brilho. Ele é amante do seu próprio corpo. E o engano é tão grande que ele se ama, ao ponto de explodir-se a si mesmo, sem entender. Quando menos esperar, explodiu. E o inimigo, que é o espírito, não é humano, ele continua vivo, rindo da cara de quem morreu. Do casal que destruiu, da família que ele acabou, da cidade que ele destruiu, ele continua rindo porque ele é um espírito. E quem permitiu esse espírito entrar é que perde. Por isso que temos que pôr ele para correr, para sair. Outras características do espírito narcisista, do narciso: ele não suporta a palavra de correção. Começa a avaliar, se você é meio avesso a ser corrigido, começa a orar e começa a expulsar esse espírito, que é um espírito narcisista, se você não suporta a correção. A Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. Deus corrige ao quem ama. A correção é cuidado, a correção é alinhamento, a correção é amor. Se eu rejeito correção, se eu sou contrário à correção, ou se eu sou corrigido, me inflama algum tipo de sentimento, de raiva, de ódio, de riscar a pessoa do meu caminho, cuidado, você pode estar próximo ou pertinho de ser um narcisista, ou já está sendo. Outra coisa, ele não suporta confronto do eu. Ele não suporta confronto por causa do seu ego. Não suporta ser confrontado. Ele se vê superior a outros. Ele se vê superior às pessoas. E a Bíblia está dizendo que devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Mas ele se considera superior. O espírito narcisista, ele tem justificativa para tudo, até mesmo para perdão. Você diz, irmão, você precisa perdoar o seu irmão. Tá bom, pastor, vou perdoar, mas porque você não sabe o que ele fez. Tá bom, pastor, eu perdoo, mas se você soubesse, ele quer justificar tudo. Até para perdoar tem que ter uma justificativa. Ele não quer ficar por baixo, ele não quer ter um passo para trás. Ele não tem a liberalidade, a pureza, a simplicidade para falar, tá bom, pastor, errei mesmo, falhei, vou lá pedir perdão, me perdoa, fulano. Mas, além de roubar o seu perdão, exalta o espírito narcisista. Ele até perdoa. Por fora, ele está sentado, mas por dentro ele está de pé. Sabe o que eu não sei quem era dos personagens do Chaves, que dizia assim, mas dizia assim. Eu não sei qual era o personagem, não era assim? Era o próprio. Chaves faz isso. Sim. É o espírito narcisista. Por fora ele está sentado, mas por dentro ele está de pé, queixo duro. Narciso. Até para perdoar, esse perdão pode enganar o homem, mas Deus está vendo. Deus está sabendo. E não só tem justificativa até para o perdão, mas se está em pecado e é alertado, o que ele faz? Ele foge. Nós já vimos isso aqui. Quando você confronta, que você senta, que você orienta e aponta o pecado, ele espirra. Vai embora. Só que tem um problema. Ele é tão narcisista que ele vai para outro lugar, mas não conta o seu pecado lá para ele não ser apontado também. Ele vai para outro lugar, mas não conta o seu erro lá para não ser confrontado também pelo pastor no outro lugar. E aí o que acontece? Vive sem transformação, camuflado no meio da multidão. Por isso que muita gente sai de um lugar pequenininho igual nós aqui, vai para um lugar de multidão, porque aí ninguém vai falar, ninguém vai confrontar, e o pecado rola, e ninguém vai apontar, não vai confrontar, não vai ser cura e não vai ser transformado. Ele vive assim sem transformação, achando-se ser alguma coisa quando não é nada. Deixe-me dizer uma coisa:
Vida cristã é transformação e quebrantamento. Diga comigo, vida cristã é transformação e é quebrantamento. E se a pessoa não é transformada, não se deixa confrontar, não se deixa corrigir, não se deixa amar, não se abre para as relações, para sermos alinhados, para sermos dirigidos, para sermos ensinados, o que acontece? Ele sai achando ser alguma coisa, não sendo nada. O que o Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 3? Aliás, Gálatas capítulo 6, versículo 3. Gálatas vai dizer assim: porque se algum homem pensa ser alguma coisa não sendo nada, ele engana-se a si mesmo. Se alguém julga, pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Está falando do narcisista. Que o narcisista, espelho meu, acha que é alguma coisa e não é nada. E Deus está dizendo, engana-se a si mesmo. E no fundo ele está sendo enganado por esse espírito. O apóstolo Cristiano, numa reunião de pastores, ele disse o seguinte: ser imitador de Cristo não é copiar os passos, os métodos, as regras. Ser imitador de Jesus é ser guiado pelo Espírito Santo como ele foi. Quando Paulo fala, ser de imitador de Cristo, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, não é a cópia dos passos, dos métodos e das regras. É que Jesus era guiado pelo Espírito. Paulo era guiado pelo Espírito. Aleluia! Porque aquele que é guiado pelo Espírito não é enganado pelas regras. Tem muita gente que é perfeito nas regras, nos métodos e nos modelos de direção, de organização, e é roubado no Espírito, e porque é perfeito nas regras, é um narciso e está sendo enganado pelo diabo e não sabe. É perfeito, se você olha, impecável, não erra, não falha, não desafina, não fala a palavra errada, está tudo certinho, mas está preso naquelas regras e não tem vida no Espírito. Ser imitador de Cristo significa ser guiado pelo Espírito, significa ser guiado por Ele, significa ser transformado por Ele, significa fluir na vida real que Ele nos deu. Ele nos deu uma vida real, Ele nos deu um método, Ele não nos deu uma regra, Ele nos deu o Espírito. Ele diz, eu vou ao meu Pai, mas eu não vos deixarei órfão, vou deixar para vocês uma regra, vou deixar para vocês um método, não, ele diz, eu vou, mas eu vou deixar o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre, aleluia. Agora é interessante que as regras e os métodos e as leis do Antigo Testamento apontavam para uma vida no Novo. Todas as regras e métodos e leis apontavam uma vida. Havia o momento de andar por elas e houve o momento de viver pelo Espírito. As leis, as regras, os métodos nos conduzem a uma vida. Aleluia! Eu me organizo, eu zelo, eu ando com as coisas organizadas para chegar a viver uma vida. Para ser fiel numa vida no Espírito. Aleluia! Por tais meios ninguém pode ser justificado. Romanos 3:20. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne é justificada à sua vista. Porque por meio da lei veio o conhecimento do pecado. As regras e leis e os métodos, ninguém é justificado, nós somos justificados pela vida. As regras, as leis e os métodos, as organizações nos levam para ser livre para essa vida. Você crê nisso? Agora, isso não exclui ter zelo. Isso não exclui ter ordem. Eu sou homem de zelo, eu sou homem de ordem. Hoje à tarde, né, depois do almoço, né, amor?
comemos, conversamos. Aí eu fui pro quintal cuidar das plantas. Trocar umas plantas de vaso, né? Eu acho que essa aqui tá morrendo aqui, vamos pôr pra cá, pra lá. Coisa de gente organizada, né? Mas olha só. Cristo era extremamente organizado, zeloso, mas nunca engessado. Vou repetir. Cristo era extremamente organizado, extremamente zeloso, mas nunca engessado. Nunca. Ele organizou a multiplicação dos pães quando tinha 5.000 pessoas. Ele mandou sentar de 50 em 50. Pediu para os discípulos repartir o pão. Só tinha 5 pães e 2 peixes. Ele pediu para repartir. De repente encheu 12 cestos. Se você olhar tudo bonitinho, 50 e 50, 12 cestos, repartiu o pão, repartiu o peixe, tudo organizadinho. Só que tem uma hora que ele está no mar com os seus discípulos, tem uma grande tempestade. O que Jesus está fazendo? Dormindo. Escute, ele era extremamente organizado, mas não engessado. Ele organiza uma multiplicação, mas no meio da tempestade ele está dormindo. E a tempestade não era fraca não, porque os discípulos dizem: Senhor, não vê que vamos morrer? Senhor, você não está vendo que nós vamos morrer aqui? O negócio está feio. Ele está lá dormindo. Por quê? Porque você organiza, mas dorme. Você é zeloso, mas descansa. Você é pontual, mas confia no tempo de Deus para todas as coisas. Aleluia! Pastor Joel Pereira, lá do Rio de Janeiro, apóstolo Joel Pereira, ele diz o seguinte: o Espírito Santo só pode vir estragar o que está organizado. Sabe aquela máxima assim? Eu preparei uma palavra, mas Deus mudou tudo. Já viu isso? Não. O Espírito Santo só pode estragar o que tiver organizado. Estragar no bom sentido, né? Mudar as coisas. O Senhor só vai intervir nas coisas que estão organizadinhas. A gente organiza, a gente zela, põe direitinho. Aí vem o Espírito Santo e muda do jeito dele. Não é que ele quer estragar nossa organização. Ele gosta tanto do que nós fizemos direitinho que ele fala: valeu, filho, agora vamos fazer o seguinte, vamos dar uma mudadinha aqui. Vamos mudar essa coisa aqui, vamos mudar desse jeito. Por quê? Porque Deus opera na ordem. E onde é o Espírito do Senhor, há liberdade. Em que sentido que onde é o Espírito do Senhor, há liberdade? No sentido de que não estamos engessados, estamos livres para Ele nos usar. Quando Elias está lá no Monte Carmelo e os profetas de Baal tem aquele desafio que o Deus que mandar fogo do céu, esse é Deus verdadeiro. Os profetas de Baal fizeram uma bagunça no altar, gritando para que o Deus deles mandasse fogo, e não veio fogo. Aí era a vez de Elias. O que Elias fez? A Bíblia vai dizer que ele reparou o altar. Ele consertou, ele arrumou, ele organizou. E depois de estar tudo organizado, veio o fogo do céu. Aleluia. Portanto, organiza a sua vida. Tira esses espíritos malignos de raiva, de ódio. Tira esse espírito de disputa. Tira esse espírito orgulhoso, narcisista. Põe para fora, põe para correr e veste-se de humildade, de simplicidade, para deixar Deus operar, para deixar Deus agir, para deixar Deus manifestar na sua vida. Voltar às experiências de oração, voltar às experiências da vigília. Aleluia! Portanto, nós precisamos para isso ver a Cristo. Nós precisamos contemplar a vida do Senhor, e não o nosso rosto no espelho, mas o Senhor. Precisamos voltar à simplicidade, e a simplicidade vigente é Cristo. A meritocracia, o ego, o narcisismo, tudo isso foi crucificado na cruz. O Senhor venceu na cruz. O Senhor já
prendeu na cruz. O Senhor desfez tudo isso na cruz. Aleluia! E depois da cruz, não sobra mais nada. Quero trazer uma reflexão. Feche teus olhos essa noite. Eu só tinha meus pecados para oferecer. Mesmo assim Ele me amou. Ele me perdoou. Nós só tínhamos uma alma corrompida para oferecer para Deus. Mas Ele nos amou. A nossa linguagem de amor era inflamada por orgulho. Nossa linguagem de amor era corrompida por narcisismo. A nossa linguagem de amor era misturada com eu. Mas mesmo assim Ele nos amou e amou até o fim. E aí uma irresistível graça e cura nos alcançou. Essa noite, arranque esse espírito narcisista do seu interior. Ele não te pertence. Diz para esse espírito narcisista que você já tem dono, que você já tem quem te governa. Diz para ele que a sua família está liberta desse domínio. Aleluia! Diz para esse inimigo, esse vilão, que a sua casa já tem dono, já tem pai, já tem destino. Diz para esse vilão espiritual que ele é denunciado hoje, que ele já perdeu o lugar, já perdeu o governo em nossa vida, em nossa casa, em nossa família.